Você já parou para pensar que mais do que dar comida e roupa, educar um filho é moldar o espírito imortal? Que cada palavra, cada exemplo, cada silêncio está construindo o adulto que ele será amanhã? Hoje vamos falar sobre a responsabilidade moral dos pais na educação dos filhos. Uma missão que começa muito antes do berço e ecoa para sempre na nossa vida. Não sei se você tem acompanhado um vídeo do influencer Felca no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição e vou passar só um pedacinho para você dar uma olhadinha. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Eu fiquei em choque. Não consigo imaginar as coisas que ele descreve. Me senti na obrigação de lembrar aos pais e responsáveis por crianças e jovens que esses filhos, esses seres colocados em nossas mãos, não são propriedades nossas, que podemos fazer o que queremos com eles. Eles são, antes de tudo e qualquer coisa, filhos de Deus, colocados temporariamente sob os nossos cuidados, e nós prestaremos conta do que fizermos com eles. Eu não estou preocupada se você disser que não crê em Deus. Isso não muda a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Deixa seu like, se inscreva, porque hoje nós vamos refletir juntos sobre algo que pode e deve mudar o futuro da nossa família, das nossas crianças. Deixe seu comentário. Você viu o vídeo do Felca? O que achou? O que significa família e qual a sua importância? A família não é apenas um conjunto de pessoas que dividem o mesmo teto. Como nos lembra Joana de Ângeles no livro SOS Família, ela é um agrupamento de espíritos que trazem histórias, compromissos e reparações a cumprir. Talvez você diga: eu não acredito em reencarnação. Isso é conversa fiada. Você tem esse direito e eu respeito isso. Mas as coisas não mudam só porque não acreditamos em alguma coisa. Eu posso dizer que eu não acredito que dentro da tomada que acende e apaga a nossa luz em casa, correm, elétrons, nêutrons e outros. Afinal, eu não os vejo em ação, mas eles estão ali. Tanto que, ao clicar, a lâmpada acende ou apaga. É a mesma coisa. Podemos não acreditar em reencarnação, mas ainda assim acontece a cada criança que nasce. Se permita ao menos pensar, e se isso for verdade? Só isso explica as diferenças entre uma criança nascer saudável e outra doente. Uma criança nascer com inteligência apurada e outra limitada. Uma nascer em um lar equilibrado e outra em lar desestruturado. Uma nascer pobre e outra em um castelo, e assim tantas outras coisas. Todos nós nascemos para corrigir equívocos do passado. Nascemos no lugar certo, com os pais certos, com os responsáveis que precisamos. Então você pode pensar: as crianças e os jovens do vídeo comentado estão no lugar certo. Não. Nós nascemos antes que os nossos filhos para adquirir experiência e sermos pessoas melhores para quando eles chegarem. Mas nem sempre isso acontece. É no lar que se desenvolve sentimentos, inteligência, o despertar espiritual. Quando a família se desestrutura, toda a sociedade sofre. É por isso que o lar precisa ser mais do que paredes,
precisa ser um espaço de renúncia, dedicação, respeito, zelo e aprendizado constante. O nosso lar deve ser lugar seguro, onde a criança, o jovem e nós gostemos de voltar. O nosso lar deve ser oásis no meio de toda a loucura do mundo. Não é um lugar perfeito, mas é o lugar onde nos sentimos seguros, amparados, acolhidos. E os nossos pais devem ser as pessoas que nos protegem, nos defendem. Eles, apesar das suas próprias dificuldades, devem nos colocar em primeiro lugar no quesito cuidado. Me desculpem, mas o lar em que eu nasci e me criei era pobre financeiramente, mas muito rico de amor e respeito, e eu estou tendo dificuldade em acreditar que tem pais que colocam os seus filhos em perigo. Allan Kardec, na questão 774 de O Livro dos Espíritos, perguntou sobre os laços de família, e os espíritos responderam e deram um puxãozinho de orelha. Algumas pessoas pensam que, como os animais abandonam os seus filhotes depois de um tempo, os laços de família entre os seres humanos seriam apenas um costume social e não algo natural. O que devemos pensar sobre isso? E aqui esse algo natural é algo divino, algo de Deus. E a resposta foi: o destino do ser humano é diferente do dos animais. Então, por que compará-los? No homem existe algo além das necessidades físicas, a necessidade de evoluir. Os laços sociais são importantes para o progresso e os laços familiares são ainda mais importantes e ajudam o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Por isso, eles fazem parte de uma lei natural. Deus quis que, por meio da família, aprendêssemos a nos amar como verdadeiros irmãos. Relaxar esses laços é abrir espaço para o egoísmo, que é a raiz de tantos males. Você acredita que os pais têm cumprido esse papel de educadores morais ou estamos deixando isso para a escola e para a internet? Como você cuida dos seus filhos? Comente, deixe nos comentários. E o dever dos pais? Joana de Ângeles, no capítulo Deveres dos Pais, lembra que a paternidade e a maternidade são compromissos sagrados, assumidos antes mesmo de nascer. Ela diz que os filhos são patrimônios superiores que a divindade concede por empréstimo, através da nossa ligação consanguínea, com o objetivo de haver reajustamento emocional. Pais não são donos dos filhos, são guardiões temporários de almas que vêm para crescer e evoluir. E aí temos Khalil Gibran, que eu gosto muito, e ele diz: vossos filhos não são vossos filhos. Vós sois os arcos e eles as flechas. Nós moldamos nossos filhos à nossa imagem. Damos direção, valores e segurança para que sigam seu próprio caminho. Será que estamos fazendo isso? Será que a nossa imagem não anda meio desleixada? Deixe seu comentário. E eu não estou falando necessariamente de você que está me ouvindo, enquanto pai, enquanto mãe. Eu estou falando da sociedade como um todo. É reflexão. É reflexão. Para você, para mim, para todos nós. Eu vou falar uma coisa muito grave agora. A criança não é um adulto miniaturizado. Ela é um espírito que está recomeçando
e que momentaneamente está esquecida do que fez em outras vidas. Esse esquecimento é importante para que os pais tenham tempo de aproximadamente uns 8 a 10 anos para colocar informação nova nela. Nessa fase, ela estará entrando na pré-adolescência, onde começa a voltar as lembranças na forma de intuição do seu passado. É por isso que na adolescência costumamos dizer que não conhecemos mais os nossos filhos, o que faz todo sentido, uma vez que ele está entrando na posse do seu passado. Mas, conforme cresce, tende a repetir comportamentos bons ou ruins que já teve nas vidas passadas. Suas habilidades e gostos vêm dessas experiências passadas, assim como as suas dificuldades e os seus problemas, que conflita com aquilo que nós, pais, nessa presente vida, colocamos para ele. Apesar da aparência inocente, pode ser um espírito que já errou muito e que precisa aprender a viver melhor. Se nós apoiarmos os seus vícios, maus hábitos, maus costumes, estamos dando reforço negativo em situações às quais ele nasceu para rever, desaprender e adquirir virtudes. E nós, pais, devemos ser seus instrutores nessa nova caminhada. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão escritos na consciência. Por isso, tudo o que fazemos para eles, de bom ou de mal, fica registrado em nossa consciência. E dia virá em que ela nos cobrará para o bem ou para o mal, tudo conforme tenhamos agido. O nosso lar é a primeira escola. Os primeiros professores são os pais. É no lar que se aprende respeito, escuta, cooperação. Mas não basta falar. É preciso viver o que se ensina. Uma criança que vê respeito, respeita. Que presencia paciência, aprende a ter paciência. A criança que recebe amor aprende a amar. A educação verdadeira vai além do intelecto. Ela forma caráter. Joana alerta que a falta de referências morais e efetivas abre portas para a violência, drogas e apatia. E ela faz um grave alerta. O surto das alienações mentais infanto-juvenil, num crescendo assustador, deve reunir-nos todos em torno de um problema urgente, a fim de que seja tomada providências saneadoras dessa cruel pandemia. Isso foi escrito em 1994, mas serve tranquilamente para os dias atuais. É o que nós estamos vivendo. E ela diz ainda: desatentos e irrequietos, os homens avançam sem rumo, distanciados ainda da responsabilidade e valores morais. Urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da terra sofrida destes dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, experiências, hábitos e fé racional. Não basta apenas saber no intelecto. Não adianta ter uma religião apenas externa.
Tudo isso tem que ir para as nossas ações, nosso comportamento, pensamento e vivência. Quando os pais se ausentam emocionalmente, os filhos procuram sentido fora de casa e nem sempre encontram bons caminhos. Comente, o que você tem visto na educação das nossas crianças e jovens que tem te assustado? Deixe seu comentário. Educar filho é participar da obra de Deus. Não é tarefa para quem busca comodidade, mas para quem tem coragem de amar com disciplina, paciência e constância. Como arcos firmes, devemos lançar nossas flechas para longe, confiando que o arqueiro divino guiará seu voo. Mas cabe a nós prepará-las para que partam forte. E agora eu quero ouvir você. O que você acha que é o maior desafio para os pais no dia de hoje? Escreva nos comentários, porque essa troca pode nos ajudar e ajudar muita gente. Se esse vídeo te faz refletir, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa caminhada. Até!